do Grupo de Trabalho 1, a Sala 5, Direito e Políticas Públicas. Meu nome é Vanessa Nunes, sou pró-reitora de Pesquisa e Extensão do Grupo Uniesp, e passo a palavra para a presidente da sessão, que é a professora Delva Gonçalves. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos pela participação, agradecer à banca avaliadora, aos alunos que farão a apresentação, ao convidado, Leonardo, que fará a apresentação, dizer que todos são muito bem-vindos e nós agradecemos a oportunidade. Boa noite a todos e todas. É com muito orgulho que estamos fazendo parte desse momento único, né, desse primeiro encontro nacional aqui da Uniesp e o ENSESP, e são trabalhos magníficos. Assim, eu fiz a leitura de todos, gostei de todos, mas faremos os comentários a seguir, né, professor Mário? E eu sou a professora Delma Gonçalves, atuo na Unifama, em Mauá, enquanto coordenadora do curso de administração e de outros cursos que temos lá na unidade, e fazendo também parte da equipe multidisciplinar do grupo. Parabéns a todos e bom evento. Professor Mário. Boa noite a todos, sou o professor Mário, estou aqui, né, pela Uniprudente, o Centro Universitário de Presidente Prudente, e é uma honra poder estar aqui com vocês, professores, alunos, né, os alunos que tiveram aí os trabalhos escolhidos, eleitos para esse momento, para essa apresentação, e estamos aqui, construindo aí mais essa nova página do Grupo Uniesp. Né, é um projeto inovador, é um encontro nacional, né, de iniciação científica, e acredito que tem muito, acompanhei alguns trabalhos, li todos os trabalhos dessa noite, e temos muito aí a agregar para o nosso conhecimento acadêmico, tanto dos professores quanto dos alunos. Né? Uma excelente apresentação a todos e um excelente trabalho aqui para todos nós. Então, Vitória, você vai iniciar, né? Não será interrompida, fique tranquila, que todos nós somos aprendizes também e fazemos uma troca. Então, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu sou a Vitória Rafaela dos Santos Barbosa. A minha pesquisa gira em torno construção da personalidade do indivíduo submetido à pena de reclusão à luz da teoria do reconhecimento de Axel Honneth. O meu orientador foi o professor Renato, aqui da Uniesp de Bauru, e eu apresento como pilar fundamental da minha pesquisa o pressuposto de dignidade da pessoa humana presente na Constituição Federal de 1988, que vai estabelecer como fundamento essencial a preservação da personalidade jurídica do indivíduo a necessidade de reconhecimento e a necessidade de preservação de mantimento da dignidade, ainda que o indivíduo seja submetido à pena de reclusão. Isso permite que o Estado ele possa assegurar o respeito à integridade moral, física e psíquica, inclusive dos apenados e daqueles em liberdade. Além disso, a gente vai ter também como fundamentação a Lei de Execução Penal. Ela vai determinar que a pena deve ser executada de modo a assegurar a integridade, tendo um caráter não só punitivo, como também dissociativo, ou seja, para promover a reintegração social dos indivíduos. Com isso, a gente vai apresentar uma contradição entre o sistema prisional brasileiro e o conceito e as normas apresentadas dentro da LEP e dentro da Constituição Federal, de modo que o Estado passa a falhar em garantir as condições mínimas de dignidade, o que prejudica a ressocialização. Um exemplo disso vai ser a DPF 347. A DPF é a Arguição de Descumprimento de Princípio Fundamental, apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, que vai reconhecer o estado de coisa inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Essa é a evidência máxima de que o Estado ele não tem capacidade de garantir o mínimo existencial aos encarcerados.
Por isso, a questão central da minha pesquisa vai ser esse descumprimento sistemático da LEP, e a forma como ela vai prejudicar o princípio da dignidade da pessoa humana e a constituição subjetiva dos indivíduos privados de liberdade, promovendo a despersonalização do penado sob a ótica de Axel Honneth na sua teoria. Os objetivos específicos da pesquisa giraram em torno de identificar os elementos presentes na LEP relacionados a essa garantia de direitos, além de compreender e apresentar os fundamentos dessa teoria do reconhecimento que Axel Honneth propõe no seu livro, refletir sobre como o desrespeito às normas de execução penal pode impactar no autorreconhecimento dos sujeitos e discorrer sobre as consequências da exclusão da personalidade dos indivíduos na ressocialização. A metodologia que eu utilizei foi uma análise qualitativa desses conteúdos teóricos e bibliográficos. Essa análise, ela vai trazer os componentes da lei de execução penal e a efetividade deles, além de autores como Barroso e o próprio Axel Honneth, e a discussão da relação do sistema jurídico, descumprimento legal e a teoria do reconhecimento. Axel Honneth, ele vai apresentar no seu livro Teoria do Reconhecimento como a necessidade de reconhecimento mútuo em 3 esferas do indivíduo como um elemento indispensável para a identidade e liberdade individual. As 3 esferas vão ser a esfera do amor ou cuidado, a esfera do direito e a esfera da estima social. Cada uma delas vai ser responsável pela formação de um elemento da personalidade do indivíduo, um elemento importante não só para a constituição dele enquanto um ser social, como um ser jurídico. A esfera do amor e cuidado, ela vai ser importante para a construção da autoconfiança e ela vai ser violada pelo sistema prisional a partir da falta de integridade física e psíquica, da superlotação e da insalubridade. A esfera do direito vai ser responsável pelo desenvolvimento do autorrespeito. A sua violação vai ser apresentada a partir do descumprimento dos direitos formais previstos na Lei de Execução Penal. Já a esfera da estima social, ela é importante para o desenvolvimento da autoestima e vai ser violada pela humilhação, invisibilização e exclusão social. Com isso, a partir da ausência do reconhecimento nessas esferas, Axel Honneth, ele define o surgimento do sofrimento moral. Com o sofrimento moral, a gente tem um sistema penal que utiliza de mecanismos disciplinares para anular a individualidade dos sujeitos, tornando o preso um objeto a ser gerido pelo Estado e não um sujeito pleno de direitos. Nesse mesmo sistema, a gente vai ter uma inversão de valores, onde a violação de direito é um resultado de arranjo institucional. A disciplina vai se confundir com o desrespeito, o controle com a humilhação e a custódia com a invisibilização. Essa negação da subjetividade vai enfraquecer a capacidade do indivíduo de se reintegrar na vida social, uma vez que ele não se auto-reconhece. Em virtude disso, a minha pesquisa ela vai trazer como conclusões prévias que a execução penal constitucionalmente adequada, ela vai exigir uma profunda reformulação dos métodos aplicados no sistema prisional. Além disso, o Estado ele vai ser o responsável por não apenas punir, mas garantir condições que permitem ao indivíduo reconstituir sua identidade moral e jurídica, que é infelizmente perdida no sistema prisional. Além disso, a atividade do direito à personalidade no cárcere vai depender da concretização das esferas apresentadas pela teoria do reconhecimento, que são as esferas de direito, cuidado e estima social. Reafirmando dessa forma o reconhecimento como uma condição para o exercício pleno da cidadania e da humanidade. E é isso. Tudo bem, calma, toma água, tranquiliza. Você está entre amigos, estamos todos aprendendo com você, porque tem pontos que talvez alguns de nós conhecemos, mas não sob a sua ótica. Então, fica tranquila, né? Para poder relaxar e ouvir.
E aí nós vamos pedir para o professor Mário para fazer a sua arguição, professor, por gentileza. Vitória, senti falta de uma apresentação. Você não preparou? De uma Você pode apresentação. repetir, por favor? Senti falta da apresentação, do slide. Você não preparou? É que falaram que não, é que, é que falaram que não era obrigatório, e aí eu pedi o conselho para os meus professores, eles falaram que não precisava, eu não apresentei. Tá. O seu trabalho é um trabalho de pesquisa, correto? Qual município você mora? Estuda e mora. Vamos começar por aí. Bauru. 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 Tem sistema prisional em Bauru? Sim. Você chegou? Então, a gente não tem um sistema prisional de reclusão. A gente vai ter aqui próximo em Marília, que seria da região. Aqui a gente não tem. Tá, no município de Bauru não tem. Você chegou a ir em alguma instituição prisional? Você chegou a conversar com alguém? Ou foi uma pesquisa mesmo na literatura? Estou perguntando porque Isso, eu não tive a oportunidade ainda de fazer uma análise exploratória, análise em campo. Tá. E aí, quando você fala que o Estado ele trata ele com né, a custódia da pessoa, ele invisibiliza, né? Hoje nós estamos aí com um fenômeno acontecendo no Brasil, que é a série Tremembé. Não sei se você está acompanhando, se não está acompanhando, em algum lugar passou, porque eu que sou mais velho que vocês, estou tendo acesso quase que diariamente a conteúdos relacionados a isso aí, né? Então, eu acho que isso aí vai muito de encontro com o desequilíbrio do nosso país em relação ao sistema prisional, né? Nós estamos com um caso muito emblemático também, Vitória, que é a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, estamos tendo aí notícia dos senadores visitando a Papuda para ver as condições, não as condições de quem está sob custódia do Estado, mas as condições que irá receber, né, um partidário. Então, o sistema prisional brasileiro, né, arraiga em todas em toda a injustiça do nosso país, né? Tanto na área da saúde quanto do sistema prisional. Então, assim, eu queria que você nos contasse se você teve, durante a sua pesquisa, aonde eu quero chegar com tudo isso, se você teve, durante a sua pesquisa, essa sensação, que a desigualdade no nosso país, ela perpassa as questões da sociedade e elas entram em todos os sistemas, no sistema de saúde, no sistema prisional e no próprio judiciário. Você chegou a ter essa impressão durante a sua pesquisa, durante o seu trabalho? Você se deparou com tudo isso que eu estou falando para você e que a gente, né, enquanto eu não sou da área do direito, a minha formação é na área da saúde, mas como cidadão eu estou aí tendo aí diariamente essa sensação, né? Então eu tenho lá os presos famosos de Tremembé, né, com regalias, com isso que a série nos mostra, e o próprio autor, né, que eu acabei assistindo ali algumas entrevistas do autor dos livros, né, e ele fala que realmente existe essa diferença. E aí, o que nos deixa mais chocados é que esses presos, né, esses privados de liberdade de Tremembé, eles não são famosos pelos crimes que eles cometeram, mas o Estado considera eles sensíveis
a outros sistemas prisionais do Brasil. E aí, aonde vai pegar? Vai pegar na imagem do Estado. Então, por exemplo, se um daqueles privados de liberdade de Tremembé for para o sistema carcerário comum, que tenha facções, por exemplo, a facção vai utilizar do caso de grande repercussão nacional para que chame a atenção de toda a mídia e respingue no Estado. Então, na verdade, não é uma preocupação em dar qualidade para o privado de liberdade. A preocupação é com a imagem que o governo vai ter diante da sociedade. Então, você captou aonde que está a minha colocação? Você conseguiu entender? O que você sentiu em relação a tudo isso que eu estou falando na sua pesquisa? A desigualdade, ela é um elemento, infelizmente, intrínseco à nossa sociedade. E isso em qualquer esfera, como você mesmo disse. O maior exemplo disso é a taxa de pessoas de minorias sociais, de grupos excêntricos, dentro do sistema carcerário. É uma taxa muito superior à taxa de pessoas com melhores condições financeiras ou condições sociais. Esse é um grande exemplo. Agora, sobre essa relação entre a figura do Estado perante a sociedade e os casos de Tremembé, a gente tem que entender que, além de uma questão de posicionamento social, as pessoas que são destinadas à prisão de Tremembé não são só por uma questão de repercussão político-social, é também por uma questão de impacto. Lá não só estão presas pessoas de eventos ou de casos famosos, mas aquelas pessoas que podem apresentar um grande potencial ofensivo à sociedade, ou seja, grandes líderes de gangue, não só as pessoas que cometem crimes que são que circulam de forma recorrente ou de forma desproporcional na mídia. Então, isso é um ponto que a gente deveria levar em consideração. Agora, sobre a imagem do Estado, eu acho que é uma análise crítica sobre o sistema prisional, mas eu acho que, principalmente devido à DPF 347, que instaura o estado de coisa inconstitucional no sistema prisional, a gente tem que levar em consideração que existe sim uma invisibilidade, existe sim um prejuízo à integridade física e moral dos presos, principalmente fora do estado de São Paulo. Então, ainda que talvez tenha um uso midiático, uma coisa não gera anulação da outra. A importância de uma colocação crítica não vai gerar a desimportância da colocação de uma outra. Então, acho que são dois pontos que podem coexistir, mas que eu não trabalhei na minha pesquisa justamente por isso, porque eu acho que o estado de coisa inconstitucional, ele é superior a esse posicionamento midiático do Estado frente a crimes que são de grande repercussão. Então, assim, independente do crime a ser tratado, a gente tem que entender que existe sim a invisibilidade do indivíduo, existe sim a exclusão e existe sim, infelizmente, condições inadequadas que violam a dignidade da pessoa humana no sistema prisional. Vitória, você pegou num ponto você pegou um trabalho e uma temática bem sensível, né? Eu entendi que aqui no seu trabalho você coloca que o Estado deve garantir que o indivíduo se ressocialize, né, no sistema prisional, que não é isso que acontece. Ainda nós aqui, né, nós observamos a nossa região aqui é Presidente Prudente. Não sei se você conhece essa região. É a região que mais tem presídios. Inclusive, nós temos aqui em Presidente Venceslau, que é bem do ladinho aqui, um presídio de segurança máxima. Né? Acho que é um dos presídios de mais segurança no estado de São Paulo. Aqui do lado tem Martinópolis, que é um presídio considerado um presídio castigo, punição, que ele é bem fechado também. E nós vivemos aqui em uma comunidade extremamente conservadora e que acredita ainda
que bandido bom é bandido morto, né? A nossa sociedade, a nossa região, né? Não sei a região de vocês aí como que é, mas aqui nós convivemos com isso diariamente. Bandido bom é bandido morto, desde que não seja o bandido do meu lado, né? Desde que não seja o bandido do meu lado. Então, assim, eu acho que o seu trabalho, ó, Vitória, ele deve continuar. Não pare por aqui, tá? Eu acho que você apresentou muito bem, eu acho que você está no caminho certo, mas assim, não pode parar, né? Você será uma operadora do direito, você será uma profissional da área do direito. Continue por esse caminho e continue nesse trabalho e nessa linha, né? Para que o nosso país ele passe, e ali também nós, enquanto professores, educadores, que nós consigamos também construir uma consciência que essas pessoas é apenas um segmento da sociedade que vai para lá, que vai para o sistema prisional, né? Nós temos aí, recentemente, um ministro do Supremo que ele, né, por horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, ele absolveu aí, né, diversas situações do 8 de janeiro, mas o mesmo ministro que negou um habeas corpus para uma pessoa que estava presa porque roubou alimento, né? Então, e não estou fazendo alusão a nada, tá? Eu sou uma pessoa totalmente apartidário. Mas o quanto esse tema, Vitória, precisa ser trazido à luz. Que pena que nós estamos em 9 pessoas aqui nesse grupo, né? Mas são temas que têm que vir à luz, né? E parabéns pelo seu trabalho. Concluo aqui a minha arguição. Acho que até estourei o tempo, né, professora Delma? E concluo aqui minha arguição, desejando a vitória, que você continue esse trabalho. Não seja só um trabalho para apresentar no INSESP. Seja um trabalho para a sua vida profissional, tá? Que você tenha aí você tem um pensamento crítico e carisma suficiente para tocar esse assunto tão espinhoso ainda na nossa sociedade, com a mentalidade que nós temos hoje. É verdade, professor Mário. E como essa abordagem que a Vitória expôs para nós deixou tão clara a violação dos direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro. E como isso vem impactar o social, o jurídico e o político diante de toda essa proposta que nós estamos vivendo na atualidade, inclusive com a sua inicial, quando, sem ficar entrando muito no mérito, mas quando o senhor fez a comparação aí do início vamos dizer, da figura que está sendo comentada ultimamente, que eles estão indo atrás, mas ninguém se preocupa com quem já está lá, com culpado ou não, né? Então, Vitória, em primeiro lugar, parabéns, coragem por tratar de um tema tão difícil, num momento em que isso está pululando em todas as vertentes, mas o texto, ele apresentou dentro da minha leitura e assim, na sua apresentação, muita clareza, muita organização, teve uma introdução bem delimitada, o desenvolvimento foi consistente, e você fez uma conclusão articulada até com o objetivo proposto, né? Gostei também da sua fundamentação teórica, bem robusta, com base aí na doutrina civilista, constitucionalista, até você trazendo a teoria filosófica aí de Honneth, né? Trazendo esse contexto. Então, essa articulação mostrou bem a sua habilidade crítica e interdisciplinar, e assim, eu vejo um pouquinho não, bastante do seu orientador, que está
parabéns dentro dessa proposta, viu, meu bem? A metodologia também você provavelmente vai se aprofundar bem, né? E eu entendo que nesse processo ainda é um caráter ensaístico e até teórico dessa produção, mesmo porque é inicial. Eu vou fazer coro com o professor Mário, que, embora te foi passado, não há necessidade de uma apresentação, mas para nós que estamos, por exemplo, não conhecemos do tema, vamos dizer assim, somos leigos no assunto, acompanhar com a leitura dentro da apresentação seria a cereja do bolo nesse momento, porque o teu tema é importantíssimo, né? E é como ele fala, o professor comentou, pena que estamos em um número menor, já aumentou, viu, Pro? Estávamos em 9, agora estamos em 12, mas acompanhando aí a apresentação da Vitória. Mas a sua forma de apresentar trouxe clareza também, mas numa próxima vez, pensa com carinho de fazer uma apresentação para que a gente possa também fazer até uns apontamentos, porque, por exemplo, se me permite, nós da banca, nós lemos o trabalho, mas nem todos puderam acompanhar nesse contexto, né? Enfim, querida, a fundamentação teórica, mais uma vez, é sólida, a metodologia, embora está implícita, mas eu também entendo que ainda o trabalho vai ser aprofundado. Os resultados mostram claramente essa violação de direitos do sistema prisional e que compromete a dignidade e a formação da personalidade dos apenados. Então, assim, faço coro mais uma vez com o professor Mário, dê continuidade, porque se faz necessário que essa voz clame mais alto e que seja pelo Uniesp, já que nós estamos levantando essa bandeira nesse ENSESP, nesse momento. Então, parabéns, querida, e siga em frente, viu? Obrigada. Vou pensar com carinho na apresentação. Isso, meu bem. E agora eu peço para a Yara, é Yara que vai apresentar para nós agora, Yara? Sim. Sim, com calma, com tranquilidade. Boa noite. Boa noite, você vai compartilhar? Eu trouxe a apresentação. Trouxe? Ótimo. Sim. Sim. Vou compartilhar, só um instantinho. Pois não, fique à vontade, com tranquilidade. Tá compartilhando? Ainda, parece que vai, vamos ver. Agora começou, Isso. agora sim. Agora coloca modo apresentação, querida. Modo apresentação? No próprio. Agora você está compartilhando. Vai Peraí. lá. Compartilhar de novo. Isso, compartilha de novo. Aí lá no rodapé do PowerPoint vai ter um símbolozinho de modo apresentação. Aqui no meu não tem. Eu coloquei janela, selecionei o slide. E Não, compartilhar também o áudio do você sistema. tinha compartilhado certinho aquela hora. É verdade, tinha entrado. Compartilhar. Só faltava a tela cheia, né? Isso. Deu certo? Ainda não. Aí, apareceu. Agora vai lá no tela cheia. Apareceu? Isso, vai lá no tela cheia agora. Que é aquela lá embaixo, lá no rodapé, parece uma tacinha. Aqui na taça, aqui embaixo. Você consegue me ver? Ver aqui embaixo? Tem aqui, ó, Não, anotações. no meu não aparece, não. Peraí. Não, o meu não tem essa opção.
Então, vai lá, apresentação de slides lá em cima, no página inicial ali, vai lá, apresentação de slides, apresentar. Agora voltou para a tela normal que nós estávamos. Peraí. No próprio PowerPoint tem a Apresentação apresentação de de slides. Ah, peraí, eu tenho que, entendi, eu tenho que aumentar aqui Isso. no PowerPoint. Isso, você compartilha primeiro, aí você vai lá em apresentação. Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. Imagina. Agora sim. Aqui. Vocês estão vendo os slides? Agora sim, Yara. Tá Pode- bom, então. Pode boa noite começar a com todos. tranquilidade. Tá bom. Então, meu nome é Yara, eu sou aluna do curso de bacharelado em Direito do Centro Universitário Bauruense, Uniesb. Eu vou falar sobre a efetivação dos direitos sociais por meio do Programa Social Brasileiro chamado Bolsa Família, os avanços jurídicos na erradicação da pobreza. Eu fui orientada pela professora doutora Rita de Cássia Silva dos Santos, que é docente do curso de bacharelado em Direito aqui do Uniesb. Na atual situação econômica em que vive o país, a erradicação da pobreza deve ser prioridade dos governos das 3 esferas, uma vez que a distribuição de renda é essencial para garantir condições mínimas de sobrevivência às populações vulneráveis. Esse compromisso está alinhado diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 1 da ONU, que visa erradicar a pobreza extrema até o ano de 2030 para aquelas pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia. O problema de pesquisa que se buscou responder foi de que forma esse programa social brasileiro pode contribuir para a efetivação dos direitos sociais e quais são os avanços jurídicos e práticos já existentes atualmente. Os objetivos foram estudar o programa Bolsa Família e demonstrar sua contribuição para a redução da pobreza no país. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, principalmente na rede mundial de computadores, nos sites especializados do governo, e essa pesquisa tem como objetivo conhecer e analisar contribuições culturais ou científicas já publicadas, proporcionando assim um domínio sobre o assunto por meio da metodologia científica. Primeiramente, vamos falar sobre os ODS. Os ODS devem ser cumpridos até o ano de 2030, exatamente 31/12/2030. Eles compõem a Agenda 2030 da ONU e estão fundamentados em 3 pilares essenciais, que são o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Eles possuem 17 objetivos e 169 metas. Mas para alcançá-los, os países envolvidos devem estabelecer estratégias, políticas, planos e programas consistentes, além de monitorar a implementação dos mesmos. O Brasil já apresenta avanços significativos no cumprimento dessa meta número 1, no cumprimento das metas do ODS número 1, uma vez que ele, desde o ano de 2012, já vem reduzindo a situação de pobreza extrema, sendo que em 1990, o percentual de pobreza do país era de 25,5%. E em 2012, ele já tinha caído para 3,5% do total da população. Os direitos sociais, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, são os direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho. Os livros dela, a obra dela, já li tudo meia dúzia de vezes e realmente ela é uma referência quando a gente fala, né? Ao trabalho, Desculpa, vocês estão ouvindo? Eu já desativei. Eu desativei o microfone. Pode continuar, meu bem. Então, de acordo com o artigo 6º da Constituição, os direitos sociais são os direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados.
nós vamos ver que o programa Bolsa Família, ele garante o acesso aos direitos sociais não apenas da alimentação, mas também à educação, à saúde, ao trabalho, que é uma controvérsia, a gente vai ver depois, à proteção à maternidade e à infância e, consequentemente, é uma assistência aos desamparados. No ano de 2000, José Afonso Silva definiu que esses direitos são prestações positivas do Estado que promovem a igualdade social e viabilizam o exercício da liberdade. 25 anos depois, o professor João Luiz Soares definiu que os direitos sociais são considerados direitos fundamentais, visto que garantem a dignidade da pessoa humana. O programa Bolsa Família, que é o programa estudado, é um programa de distribuição de renda do governo federal, criado em 2003 por meio da medida provisória número 132, que foi convertida na Lei Federal número 10.836 no ano seguinte, ou seja, em 2004. Ele surgiu no âmbito do Fome Zero, com o objetivo de transferir renda às famílias mais vulneráveis. Então, o objetivo primário do Bolsa Família era proporcionar o direito social à alimentação às famílias vulneráveis. Então, ele tinha esse objetivo de atender apenas um direito social. E com o tempo ele se desenvolveu e hoje em dia ele abrange outros direitos que serão explicados a seguir. Em 2023, ele foi relançado através da Lei Federal número 14.601. O programa Bolsa Família uniu e ampliou políticas pré-existentes, como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, fortaleceu a Rede Nacional de Proteção Social, centralizou os benefícios em um só programa, além de articular a transferência de renda com condicionalidades em saúde e educação. Então, os avanços jurídicos na erradicação da pobreza por meio do programa Bolsa Família. Houve um aumento do acesso dos beneficiários aos direitos sociais básicos de saúde e educação, visto que o programa Bolsa Família ele está articulado diretamente com as obrigações de saúde e educação. As pessoas só recebem esse benefício se estiverem em dias com seus deveres de saúde, principalmente vacina e acompanhamento do pré-natal para gestantes, e na educação, se as crianças e adolescentes estiverem devidamente matriculadas e frequentando a escola. Então, houve o avanço na integração entre a transferência de renda e o acesso de serviços públicos, especialmente por crianças, adolescentes, mulheres e gestantes. Houve a criação, atualmente, a regra de proteção, que é um mecanismo que evita a perda imediata do benefício para as famílias que formalizam-se em empregos. Então, aqui a controvérsia que é muito comentada, que as pessoas falam que a pessoa que recebe Bolsa Família não quer trabalhar, não é uma verdade, porque o próprio programa, ele garante que as pessoas que consigam emprego formal continuem recebendo o benefício de pelo menos 50% por até 2 anos, até que eles adquiram essa estabilidade financeira. Então, essa regra de proteção é um mecanismo que garante, em parte, a segurança do benefício para a pessoa, enquanto ela consegue a estabilidade financeira por meio do emprego formal. Então, ele incentiva a aquisição de emprego formal por parte das famílias. Durante os anos de 2023 e 2024, 4,4 milhões de famílias melhoraram de renda e entraram para a regra de transição, a regra de proteção do Bolsa Família. Cerca de 2,2 milhões de famílias por ano. Uma vez que a geração de empregos proporcionou a saída dessas pessoas que começaram a ganhar meio salário mínimo por pessoa da família. Mais de 1,3 milhão de famílias deixaram o programa Bolsa Família em 2024 por terem superado a linha de pobreza. Houve redução da pobreza no país e aumento de vagas de trabalho ocupadas por pessoas de baixa renda. Entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, mais de 91% dos empregos formais criados no país foram ocupados por beneficiários do Bolsa Família. E no período de junho de 2023 a dezembro de 2024, 1,5 milhão de famílias deixaram a baixa renda e 972 mil pessoas alcançaram a classe média, obtendo renda individual de R$ 3.400 mensais ou mais.
Por fim, esses resultados demonstram que o programa Bolsa Família é, sim, uma ferramenta eficaz na promoção da inclusão social e na erradicação da pobreza no país, garantindo não apenas o direito social à alimentação, mas também à educação, à saúde, ao trabalho, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Ele contribui para o cumprimento dos ODSs, em especial o ODS número 1, que tem como objetivo erradicar a pobreza extrema, e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, era isso. Muito bem. Desculpa se eu falei muito rápido. Não deu para compreender. Toma uma água. Pode fechar o Tem água aqui. compartilhamento, Yara. Mas fica Pode fechar. tranquila. Estamos todos aprendendo com você. E você trouxe, assim, pontos relevantes dentro desse contexto, porque, e principalmente do contexto brasileiro, né? E você apresentou aí uma organização geral, consistente, coerente com o seu objetivo proposto, e uma redação compreensível. Estou passando na frente, assim, ó, que o professor Mário não perceba, estou passando na frente dele agora, mas, assim, eu achei muito interessante essa vinculação que você fez do Bolsa Família com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu queria perguntar da onde que surgiu essa ideia do Bolsa Família e os ODSs. Então, como a gente está com esse tema esse ano, né, um ano que teve COP no Brasil, e falando sobre ODS, a gente, pelo menos aqui no Uniesb, a gente está pesquisando sobre os dois primeiros ODSs, o 1 e o 2. Sim. Então, eu comecei a analisar que o 1, ele prevê a erradicação da pobreza. E no Brasil, a gente tem muitos programas sociais com esse objetivo. Na verdade, eu queria estudar todos os programas sociais existentes, mas não ia dar tempo, em poucos meses. Daí a gente foi delimitando, e depois resolvemos fazer só esse programa por enquanto. E a gente fez uma pesquisa até em nível nacional e em nível municipal. É que não deu tempo de colocar tudo aqui nessa apresentação. Perfeito. Mas só esse programa, ele já é bastante abrangente, no sentido de cumprir esse objetivo de desenvolvimento sustentável. Fora que a gente tem outros, assim, por exemplo, o próprio seguro-desemprego. A gente tem, na verdade, a maior parte dos nossos programas sociais, eles visam erradicar a pobreza, que é Sim, o objetivo do ODS 1. Não querendo te cortar, minha querida, por conta do nosso tempo, é que é muito pertinente esse foco que você trouxe do Bolsa Família, propriamente dito. Entendeu? Então, porque esse estudo está demonstrando um alinhamento até com as agendas internacionais contemporâneas do momento. Só o Bolsa Família, tem muita coisa para você abranger aí, né? Para você estudar, para se aprofundar. Então, ainda tem bastante coisa. Tem muita coisa, sim. Então, eu parabenizo você, a sua orientadora, que assim, é uma sumidade na área, que eu conheço, a professora Rita, né? Ela é espetacular, e gostei do ponto que você apontou aqui, tudo que você apresentou, e achei muito adequado essa sintetização que você trouxe. Então, você me desculpa eu ter te cortado, mas é que dentro do contexto do Bolsa Família e dos ODSs, essa importância como instrumento de inclusão social e efetivação dos direitos sociais, que a sua abordagem está sendo importante, que merece esse maior aprofundamento. Então, eu entendo que a análise é coerente,
Embora eu acredito que até você já se explicou na questão, uma das questões que eu iria te fazer, você já falou, a questão do tempo, né? Mas é que mereça incluir aí uma reflexão mais crítica sobre os limites, os desafios, e aí também, se você tem uma proposta futura, uma recomendação futura. Mas eu vou deixar agora os outros conceitos para o nosso querido professor Mário. Por gentileza, professor. Suas considerações. Parabéns, Yara. É uma honra participar com você aqui nesse momento do Unicesp, na nossa querida Uniesp. Tá bom? Obrigada a vocês. Oi, Yara, tudo bem? Gostei Tudo bastante. Bem, você? Tudo jóia. Gostei bastante da sua apresentação. Tenho poucas considerações a fazer, né? É importante que você, quando faz a apresentação, muitas dúvidas, né? Porque o trabalho, ele está aqui, eu estou com ele aberto aqui, eu já li, né? Mas quando faz a apresentação, nós temos aí aquele olhar mais focado mesmo em alguns pontos importantes do seu trabalho. Eu acredito que o programa Bolsa Família, ele é um programa também muito estigmatizado, né? Eu vi aqui no seu trabalho, por exemplo, que segundo os resultados de 2024, 1,3 milhões de pessoas deixaram, né, de utilizar o programa Bolsa Família porque justamente saíram da linha da pobreza e dessa necessidade do programa. Essa integração do programa também com a saúde, né? Eu trabalho na área da saúde, então nós vemos aí o quanto está integrado e o quanto que esse atrelamento do benefício para que a criança seja vacinada, que a mãe faça o pré-natal, a importância disso. Então, eu só não vi assim, talvez eu vou puxar um pouco de sardinha para o lado nosso aqui da saúde, mas isso aí faz parte, porque não tem como, né? A fruta não cai muito longe do pé. Se é da área da saúde, você vai sempre puxar para a área da saúde, mas é importante, Yara, se você continuar nessa linha, esse raciocínio, nessa linha de trabalho aí na sua vida profissional, também fazer esse paralelo aí com a área da saúde, porque hoje o conceito de saúde, ele é um bem-estar físico, mental e social, e muitos autores aí já colocam também o espiritual, né? Não existe saúde sem lazer, cultura, distribuição de renda, trabalho e emprego, né? Então, o Bolsa Família, é claro que as pessoas, a grande maioria das pessoas não aderem ao Bolsa Família. Tem gente que fala, o Bolsa Família, a pessoa tem filhos para ter Bolsa Família. A gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que o valor que o Bolsa Família passa em relação à criação de uma pessoa, né, de uma criança, de um filho, é ínfimo, né? Não é Chega a ser até uma anedota você falar que alguém tem um filho para poder ter o Bolsa Família. Então, ele está é um programa muito atrelado à área da saúde. Então, eu senti um pouco de falta, mas é natural também, porque não é a sua área, né, de atuação. Então, você fez aí uma explanação, achei bacana, esse link que você fez do Bolsa Família com os ODS, né, que o programa Bolsa Família, ele faz parte da primeira meta do ODS, que é erradicar a pobreza, né, no mundo. Então, Yara, gostei bastante do seu trabalho. Sugiro, né, se você continuar, se você for aperfeiçoar esse trabalho, trazer ele um pouquinho para a área da saúde também, falar um pouquinho mais da área da saúde, porque ele está bem atrelado à área da saúde, né? Foi feito esse link aí. Do mais, sem colocações, nosso tempo está bem curto, né, professora Delma? Vamos dar andamento. Professor. Parabéns,
Sucesso aí, Ara. Obrigada. Viu? Obrigada, viu? E agora, eu não sei, que eu não consigo identificar o próximo trabalho, trabalho de crianças e adolescentes em ambiente digital, informalidade e garantia da proteção efetiva, da aluna Laís Vilas Boas Martins. Está presente na sala? Por favor, abrir a câmera. Não vi, eu não vi Laís, ô professora. Também não vi, eu procurei, eu já... Inclusive, Pro, se você conseguir printar as telas, as duas telas para nós, porque eu estava tentando e não consigo. E, ó, só para mostrar o nosso cronograma, agora já tem 15, tá bom? Porque você estava no 9, no começo. Mas acho que não está, né, presente. Não, não está presente. Aí, Não. Professora Delma, Oi, nesse caso, nós não vamos executar a avaliação, né? Eu vou convidar o Leonardo de Souza Moldeiro, que já está conosco desde o início, né? Desde o outro link, né, Leonardo? Então, o Leonardo que vai apresentar o dever de comunicar casos de violência doméstica, limites ético-jurídicos do sigilo profissional em saúde. Leonardo, eu entendo, eu acho que esse trabalho, ele tem um quesinho aqui, olha, que eu li esse trabalho, eu gostei, mas eu acho que eu vou ter que brigar com o professor, Por quê? Eu vou ter que brigar com o professor Mário. Ou então vamos fazer uma mesa redonda, professor Mário. Vamos aproveitar o tempo do aluno que não apareceu. Depois precisamos conversar com a professora Vanessa, né? Sobre a aluna Laís, né? Mas, Leonardo, nós vamos ter que fazer uma mesa redonda, né, professor Mário? Sim. Porque esse trabalho do Leonardo... Leonardo, pode compartilhar a tela, fique à vontade. Combinado, só um momentinho. Tá conseguindo ver com... Tá aparecendo para vocês na tela? Ele tá bem pequeno, Leonardo. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Deixa eu trocar, espera só um momentinho, professor. Tá, ele ficou bem pequenininho. Tá em PowerPoint? Deixa eu tentar compartilhar de outro jeito. Tá em PowerPoint todo modo apresentação, mas eu vou compartilhar ele de outro jeito. Um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele como janela. Melhorou? Não, ele tá pequeno ainda. Quer ver? Eu vou tirar uma foto e vou te mostrar. Tá ficando... Pequeno, né? Bem pequeno. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ó, tá vendo? Dá para ver? Tô vendo. Então eu vou compartilhar de outro jeito. Peraí. Só um minutinho, por favor. Realmente, quando eu compartilho, ele aparece para mim. Eu estou compartilhando ele numa tela separada, né? Ele aparece para mim pequeno. Tá, se você abrir, igual a colega fez, ela abriu
o arquivo e depois que ela compartilhou, que ela expandiu a apresentação. Pronto. Acho que eu fiz isso agora. Deixa ele só aberto em alguma guia. Deixa ele aberto, depois vai lá compartilhar. É porque você está com duas telas, né? Isso. É, Deixa eu ver aqui. Ficou melhor? perfeito. Ótimo. Agora ficou ótimo. Pois não? Não, agora ficou ótimo. Ótimo. Pode começar. Esse tema, o dever de comunicar casos de violência doméstica, limites éticos e jurídicos do sigilo profissional em saúde, na verdade, ele surge de uma pergunta, de uma situação fática, né, que aconteceu do meu dia a dia profissional e que tem muita correlação com a minha área de estudo do mestrado, né? E como não comportava na área do mestrado a produção do artigo, eu deixei esse artigo científico, né, engavetado um tempo, até que surgiu o convite para participar desse encontro hoje. E isso é uma realidade, né, o professor Mário pode até ratificar ou retificar, é uma realidade muito presente no dia a dia da saúde, especialmente nas unidades hospitalares, nas unidades de saúde da área pública, né? Só um parênteses, a minha área de estudos no mestrado é Cidades Inteligentes Sustentáveis, na área de saúde e políticas públicas. Então, eu olho muito para o SUS, né? E aí a gente vê como esse desafio é colocado para o profissional que já tem ali na linha de frente uma série de outros desafios iguais ou às vezes até piores, né? Então, o primeiro ponto, né, da nossa abordagem são as palavras-chave, que é sobre o que se dedica o artigo, que é o sigilo profissional, a violência doméstica e a questão da bioética. E aí vem uma base, né? Por que eu estou estudando isso e como eu estou estudando isso? Isso em dados recentes, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça ele tem alguns painéis que ele vai monitorando o sistema judiciário como um todo. Então, existe um painel que fala e aborda e analisa estatisticamente questões relacionadas à saúde, e recentemente, agora em 11 de março deste ano, o CNJ adotou também um painel específico para a violência contra a mulher. Até hoje, tem até julgamento, até hoje, mais de 1.300.000 processos criminais envolvendo violência doméstica. Então, a gente consegue ter uma dimensão, do ponto de vista jurídico, o quanto o tema é relevante. Mas existe uma coisa no direito que poucas pessoas abordam, mas que é a cifra negra, que a gente chama, né? Alguns casos chamam de cifra dourada, alguns casos de cifra negra, que é o número de processos que alcançam a judicialização, né? O número de casos de violência que alcançam um processo judicial é infinitamente menor do que a realidade, né? Então a gente conhece, sabe isso no dia a dia, que muitas mulheres ficam coagidas de uma forma psicológica, ou até mesmo de forma física, a prosseguir com a ação criminal contra o agressor, que em regra é o marido, mas não exclusivamente o marido, a gente está falando aqui, né? Mas a regra, né, a maioria dos casos, a violência é cometida pelo marido, pelo cônjuge, né? Então a gente consegue ter nesse recorte estatístico que a pendente de julgamento 1.300.000 processos. Só até 30 de setembro entraram mais de 818.000 processos, né? Então, de janeiro a 30 de setembro, 818.000 processos em todo o território nacional. Julgados, nós temos mais de 470.000 até o presente momento. E como é que essa questão traz importância científica para o estudo? É que desde 2003, e teve uma alteração posterior, mas alterações mais marginais, né, são secundárias, existe uma obrigação, né, do profissional de saúde a promover a notificação compulsória, né, fazer a informação aos órgãos públicos e aos órgãos de segurança pública
quando ele recebe, está tratando ou constata, de qualquer forma, uma violência doméstica, né? Então, eu trouxe a Lei 10.778, de 2003, que foi quem inovou a legislação e passou a tornar obrigatória também a notificação por violência contra a mulher. Né? Existem outros casos de notificação, principalmente epidemiológicas, mas o caso de violência foi objeto de uma lei específica, né? Uma vontade específica do legislador. Então, ele traz, né, a delimitação dessa obrigação no seu artigo 1º, que ela aplica em todo o território nacional, em caso em que houver indícios ou confirmação. Então, o profissional de saúde que está ali na linha de frente, ele não precisa ter todo aquele cuidado de confirmar a agressão, mas basta que ele tenha indícios de agressão. E essa agressão não necessariamente física, mas também psicológica, né? Em alguns casos, o profissional enfrenta ali o atendimento e a mulher fica constrangida de estar sendo atendida ali com o marido próximo, alguns casos com o pai próximo, com o filho próximo, no caso de idosos, né? Então, quando ele percebe isso e ele tem outros indícios que corroboram uma suspeita de violência, ele tem a obrigação legal, sim, de fazer essa comunicação. Então, não importa se é hospital ou unidade de saúde pública ou privada, né? Eu acho que o maior desafio é para o profissional que está na estratégia saúde da família, que está ali na comunidade, está ali no bairro, está fazendo aquele mapeamento mais próximo, né, dentro da estrutura ali do SUS, né, na zona de atendimento primário, né, que eu acho que é o mais sensível, porque às vezes ele está se deslocando para fazer um atendimento no domicílio e aí ele se depara com essa situação, então fica numa situação também complicada para o profissional. A legislação traz os casos de definição de violência nos parágrafos 1º e 2º do artigo, então onde ele fala da violência como agressão física, mas também como agressão psicológica, né? Ele fixa ao profissional de saúde o prazo para quem ele tem que fazer essas comunicações, determina o caráter sigiloso e deixa alguns casos muito bem definidos de exceção ao caráter sigiloso da notificação, né? E traz um caso de abrangência, né, dentro do sistema de saúde, de caso abrangência, onde se deve fazer essa comunicação. E essa legislação ela é muito genérica, então foi editado para a regulamentação dela o decreto 5.099 de 2004, né, em que ele traz já na regulamentação da lei que institui a notificação compulsória o serviço chamado Sentinela. Então, ele esmiuça para as entidades de saúde como é que deve ser feito, né? Ele traz um procedimento em linhas gerais, que depois tem que ser melhor apurado pelo Ministério da Saúde para quem ele fixa a competência, né? Então, ele determina que o serviço de referência Sentinela é o serviço que recebe essa notificação feita pelo profissional de saúde, através de uma ficha de notificação, que ela é padronizada até para possibilitar uma análise estatística, né, pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também é fixado como competente para coordenar esse plano estratégico, né, para a implantação do Sentinela em todo o território nacional. E o próprio decreto ele já traz um norte, um caminho a ser seguido, que é por onde se inicia o Sentinela, né? A gente tem alguns critérios, né, em casos de políticas públicas, que é uma dificuldade do gestor público, por onde eu inicio. Então, eu inicio por municípios menores, por uma facilidade de implantação, mas aí você esbarra em dificuldade de recursos, ou ausência de recursos humanos capacitados para fazer isso. Então, nós vamos para os municípios maiores. Aí você vem, por exemplo, como o município de São Paulo, extremamente complexo, extremamente multiestruturado, né? Em São Paulo coexiste serviço de saúde estadual, municipal, federal, SUS, privado com vagas, com leito SUS. Então, você entra naquele caso de estruturação do sistema de saúde e você fala assim, como é que eu começo por aqui também, né? Então, o decreto já trouxe um norte, que vamos começar pelos municípios que já existem capacidade de gestão e que já apliquem os casos de notificação por critério epidemiológico.
Então, como ele já vai fazer o epidemiológico, você espelha para o caso de violência contra a mulher. Então, a gente passa aqui e a gente já tem uma positivação da notificação compulsória, né? Positivação é uma palavra usada no direito, a gente trouxe lá do Hans Kelsen, que é trazer para o mundo do direito, para o mundo da lei, aquilo que já existia no mundo da moral, né? E aí, por que também esse termo importa? Porque ele também está alinhado com as ODS da ONU, né? Diretamente na ODS 5, né? Pela 5.2, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres, meninas, nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico, exploração sexual e de outros tipos. Mas também indiretamente na 3 e na 16, né? A 3, porque tem que reduzir, a proposta de reduzir até 2030 um terço da mortalidade prematura, né? Embora não seja por doenças não transmissíveis ou tratamento, ela incide na questão da saúde mental e do bem-estar, porque a violência doméstica é hoje uma causa comprovada de mortalidade feminina, né? Tanto que é criado o tipo penal de feminicídio agora. E no 16, promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir igualdade de acesso à justiça para todos. Ela atinge também porque ela impõe uma necessidade ao gestor público de coordenar 3 áreas que normalmente não se falam, né? 2 se falam muito e uma não fala muito pouco com as outras 2, que é a saúde, que no plano de gestão pública ainda os administradores públicos entendem, e os privados também entendem que a saúde é algo estanque, é algo isolado, e não é. Então ela tem que interagir com a segurança pública e com o próprio sistema jurídico, né, que a gente trata aqui com o sistema do direito, né? E aí vem o nosso problema de pesquisa. Você tem 2 lados que estão polares, né? De um lado você tem a notificação compulsória como uma obrigação, em todo caso de indício ou confirmação de violência doméstica contra a mulher, e a obrigação de comunicação à autoridade policial no prazo de 24 horas. Então, o profissional de saúde ele tem que comunicar à autoridade policial e, pelo decreto, ao sistema Sentinela, né? Que é o Ministério da Saúde. E, de outro lado, você tem a imposição ao profissional de saúde do dever de sigilo profissional, né? A violação desse dever traz consequências na esfera civil, na esfera criminal e na esfera administrativa do profissional, né? A exemplo dos médicos, mas isso replica para os outros profissionais de saúde, eles têm a obrigação de manter em sigilo as informações que eles recebem no desempenho das suas funções, né? Todos os profissionais de saúde, no Código de Ética Médica, isso está mais claro, em outros códigos ainda está mais implícito, mas também é uma obrigação, né? E para o médico, por exemplo, ele tem o dever de sigilo se durante uma investigação de suspeita de crime ele tenha que expor o paciente dele a um processo penal. Então, se ele está vendo que há ele está num tratamento e dessa comunicação ele vai expor o paciente a um processo penal, ele tem a obrigação, pelo Código de Ética Médica, de ficar em silêncio, né? E aí a gente esbarra num dado muito comum para quem milita na área criminal, como eu, que é o desinteresse do paciente na comunicação da violência doméstica. É esse o grande calcanhar de Aquiles, né, do profissional, porque muitas vezes ele vai lá, constata a agressão da mulher pelo marido, pelo filho, pelo pai, comunica, isso é reportado para o Ministério da Saúde, é comunicado para a autoridade policial por imposição legal, instaura inquérito policial, passa a ter uma persecução penal, né? E a vítima, que é a mulher, muitas vezes não quer fazer essa comunicação. E aí você deixa o profissional de saúde exposto. Porque se de um lado ele tem essa obrigação legal de agir, né? Ele tem o dever de agir, de outro ele tem o sigilo profissional e a confiança, né, do paciente nele. Então, às vezes, ele quebra esse vínculo, e esse vínculo ele é anterior a qualquer legislação, é desde todos os tempos, os médicos, os advogados, né? Os padres têm o dever de sigilo, né? São algumas profissões que o dever de sigilo é inerente a ela mesma, né? Como a gente diz, algumas profissões, e os profissionais da saúde é uma delas,
tem os seus atendimentos, né, nos seus consultórios, nos seus escritórios, verdadeiros confessionários, né? Muitas vezes se fala para o médico aquilo que não se fala para o marido, não se fala para um pai, não se fala para uma mãe. A mesma coisa para um advogado, às vezes para um médico. Então, criou-se uma relação de tensão entre os dois lados, né? Como é que o médico ali, na pressão do dia a dia, muitas vezes tendo que tomar decisões em milésimos de segundos, né? Às vezes é uma decisão que ele tem que tomar ali na hora. Então, o que ele faz, né? Então, aí é o problema central da pesquisa. É possível compatibilizar o dever legal de comunicar com a garantia constitucional à privacidade e autodeterminação da mulher? Né? O sigilo é uma garantia constitucional que está dentro da privacidade, ele é inerente à privacidade. Então, o problema de pesquisa, o que se propõe a estudar é possível compatibilizar isso ou não? Não tem como. Né? É uma pesquisa, é uma pergunta que é, ao mesmo tempo, acadêmica, mas, ao mesmo tempo, ela é fática. Né? A gente encontra aí essa pergunta no dia a dia. E aí ele escolhe a metodologia, desculpa, acabei passando rápido. O método elegido para o estudo é o qualitativo exploratório, né? A gente tem um procedimento de pesquisa adotado como revisão bibliográfica e documental nas principais bases, Cielo, Scopus e Google Scholar, né, que tem os principais índices de indexação de artigos, e na própria legislação, né, na própria lei, na própria base, né, que é a Constituição Federal, a Lei 10.778, que instituiu a notificação compulsória, a 11.340, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 13.931, que alterou alguns pontos sensíveis da 10.778, e os códigos de ética, que eu coloquei como base o Código de Ética Médico, o Código de Ética da Psicologia, mas os outros códigos de ética dos outros profissionais da saúde também contemplam, né? A gente, por amostragem, pegou os dois mais claros nesse sentido, que eles abordam com muito mais detalhe, né? E também enfrenta, dentro da metodologia, algumas limitações, né? Que são a escassez de critérios uniformes para a aplicação da normativa, então a gente tem uma dificuldade até da própria indexação para fazer a revisão bibliográfica, né? E algumas divergências entre protocolos institucionais e ausência de diretrizes nacionais integradas, né? Embora o decreto fixe, como em muitos casos no Brasil, a gente tem uma lei que existe, mas não se aplica, né? Ela está lá, o legislador se preocupou em fazer e pararam por aí, né? O Ministério da Saúde, como órgão governamental competente, deveria ter prosseguido na regulamentação e por normativas internas, né? Que a gente fala por normas infralegais, né? Pelas suas portarias, suas instruções normativas, ter melhor aplicado os instrumentos que a legislação colocou à disposição. E isso não foi feito, né? O Ministério da Saúde não se preocupa muito com isso. Então, dentro da metodologia, é importante a gente também constar essas limitações que afetam diretamente, né, nos resultados da pesquisa. E aí a gente parte para alguns resultados parciais. Eu procurei não trazer aqui para a apresentação a discussão teórica, porque a gente ficaria aqui citando doutrinadores, citando artigos, que já estão mais ou menos alinhados com o que eu já apresentei. Então, alguns resultados parciais, né, da pesquisa. A pesquisa ainda não foi concluída, ela é uma pesquisa que eu estava como eu costumo dizer, está no berçário, né? Está lá para a gente aprimorar ela. Então, alguns resultados parciais é a carência de critérios uniformes, né? Para que tenha uma razão de proporcionalidade, para que o profissional consiga, com base nesses critérios, tomar uma decisão, né? Então, aqui também é uma crítica, porque toda pesquisa tem que trazer algum impacto concreto, né, para a vida da população. Os conselhos, enquanto entes responsáveis pela fiscalização, mas também pela regulamentação das profissões, né, eles também não se preocuparam em trazer um panorama ético para que o profissional tivesse um resguardo, pelo menos um resguardo de consciência, a enfrentar esses desafios, né? Então, isso é um resultado parcial, mas também ele é uma crítica ao mesmo tempo, né? De modo que ele sujeita o profissional à responsabilização pela omissão ou até pela divulgação indevida, né? Ele pode ser responsabilizado das duas pontas. Por exemplo,
O profissional, vou falar um profissional, não vou nem usar o caso do médico, que tem a regulamentação específica lá que fala que ele tem o resguardo do sigilo, né? Vamos pegar um enfermeiro que está ali na linha de frente, está naquela confusão do PS, por exemplo, recebe uma mulher com escoriações, com equimoses, com hematomas, né? Ele recebe o atendimento e vê que isso é fruto de uma violência e muito mais de uma violência doméstica, né? Então, ele pode fazer, ele também tem, pela legislação, o dever de fazer a comunicação. É feita a comunicação, ele chama, por exemplo, ele comunica, chama a polícia militar que está ali no portão do hospital, ou da guarda civil que está ali na porta do hospital, né, no caso dos municipais, comunica, fala, é caso de violência doméstica. A polícia ostensiva ou a guarda metropolitana vai fazer um boletim de ocorrência da comunicação e vai levar a autoridade policial ao delegado. O delegado vai, por consequência, instaurar inquérito, né? Mas a paciente que estava ali, ela não queria fazer essa comunicação por vários motivos, por dependência emocional, por eu estar num processo de alienação psicológica pelo marido ou pelo agressor, né? Existe até algumas, dentro da psiquiatria forense, alguns casos de psicopatias em que a pessoa fica afeta ao agressor, né? E aí o que isso se sujeitou ao profissional, né? No caso do exemplo do enfermeiro. Ele está sujeito a uma responsabilização pelo agressor, né? De denunciação caluniosa, porque ele comunicou um crime e depois foi apurado que, entre aspas, não existiu porque a vítima não confirmou, e pela vítima, de outro lado, com uma responsabilização civil pela violação à privacidade, ao resguardo da intimidade dela, né? Então você deixou ali o profissional que agiu dentro da lei, mas exposto, né? E aí você tem os conselhos que simplesmente não dão respaldo algum aos profissionais, né? Você também tem a divergência entre os protocolos institucionais. Cada um saiu falando uma língua, virou uma torre de Babel, né? Algumas unidades da federação têm um protocolo, as outras não. Algumas simplesmente fingem que isso não existe, né? O sentinela está ali funcionando, mas não tem um treinamento específico, às vezes, para que ocorra a comunicação via sentinela, né? E aqui, o que eu vou dizer no exemplo, a tensão entre a autonomia da mulher e o interesse público, né? A apuração de um crime é de interesse público. Por isso que a apuração de um crime ela só é comunicada. A ação penal quem faz é o Ministério Público. Por quê? Há um interesse público na apuração de um crime. E aí você sujeita o profissional à responsabilização civil e criminal. E tem os resultados parciais, que eu costumo brincar que são secundários, né? Você tem riscos e dilemas para os profissionais, né? Existe uma pressão para comunicar imediatamente, porque a lei fixa um prazo ao profissional. E aí, quando a gente fala do profissional de saúde, de uma unidade hospitalar, vou dar como exemplo, uma unidade hospitalar pública, em que ele é concursado, por exemplo, ele é admitido por concurso ou por uma prova de seleção, mas ele tá sobre o regime próprio, quando ele deixa de comunicar no prazo legal de 24 horas, ele passa a ser responsabilizado por prevaricação, por exemplo. Né? Ele deixou de agir quando a lei mandou ele agir. Né? Também há o receio do profissional de expor a vítima indevidamente. E esse indevidamente é o que gera a responsabilização civil e criminal, muitas vezes. Né? O conflito moral, que é o que eu falei que os conselhos não trazem dentro do seu âmbito da bioética, por exemplo, ou da ética profissional, como enfrentar, né? Como o profissional, enquanto ser humano, enfrenta aquilo, como é que ele faz aquela tomada de decisão, né? O recorte de realidade que ele tem naquele momento, como é que ele faz aquela tomada de decisão, porque é uma tomada de decisão subjetiva, valorativa, né? Então ele fica lá na dúvida entre a proteção, né? Então ele protege a vítima, mas também ele vai violar essa confiança que às vezes a vítima está tendo com ele, né? De tratamento. E uma questão de necessidade de interpretação proporcional e caso a caso, né? Quando você tira da regra geral e existem mais exceções do que regra, você perde um controle e você perde o próprio valor, né?
intenção do legislador se perde nessa questão de interpretação proporcional e casuística, né? Porque cada profissional vai interpretar do seu jeito, da forma como ele enxerga e recorta a realidade, e no caso a caso. Então, ele pode falar, nesse caso, ela já vem aqui, ela apanha toda semana ela está no PS, eu não vou comunicar, né? E aquele caso que chega ali, fala assim, não, essa é a primeira vez, eu vou comunicar. Talvez a que apanhe toda semana esteja mais precisando de ajuda do que aquela que chegou agredida na primeira vez. Então, a gente tem que ter regras claras para até poder pensar nisso como política pública, né? Que é a intenção do legislador. Leonardo, você está estourando o ponto, o tempo, Leonardo. Já está no final. Está muito bom, mas você está estourando o tempo. Estou no último slide. Tá bom, meu bem. Então, vamos agilizar slide, um pouquinho, né? Tá bom? Ok. É obrigatório de comunicação, não revoga o sigilo. É uma forma de você fazer uma interpretação em que os dois lados cedem um pouco, né? E, como recomendação, a necessidade de estabelecer parâmetros interdisciplinares, saúde mais direito. Harmonização entre ética, legislação sanitária, penal e proteção de dados. Tá? Porque a gente também tem a questão da LGPD, que isso pega muito. E aí uma sugestão de conclusão, que é o dever de comunicar deve ser compreendido como expressão de solidariedade social. O critério decisório é prevalência da proteção à vida, né? E essa foi a minha apresentação. Ô, Leonardo, já estava bem no final, né? Estava no último. Estava empolgado aí, estava muito bom, estávamos gostando. Obrigado. Parabéns, mas antes do meu comentário, eu vou pedir ao professor Mário que faça as suas arguições dentro do contexto e depois eu volto com você. Mas, a priori, parabéns. Obrigado. Leonardo. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo. O seu trabalho, ele tá, assim, ele explana bem, ele vem com uma riqueza, e eu que sou da área da saúde, compreendi exatamente tudo que você falou, né? E sinto que realmente é isso aí, né? Esse conflito. Eu estava, até enquanto você estava falando, mas depois eu vi que você colocou lá no final que a lei e a ética, né? Então, porque eu tive observando aqui, eu olhei o código de ética da medicina, da enfermagem, da psicologia, né? Você citou a enfermagem e você colocou, porque eu vi lá inicialmente você falando do sigilo, né? Tá. Eu acho que os profissionais, eles ficam em uma situação muito complexa, né? Porque eu olhei os três códigos, os três falam, resumidamente, que, exceto nos casos, o sigilo será mantido, exceto nos casos previstos em lei. E a lei existe, né? A lei está aí. E a lei é de 2003, né? E o Brasil é o único país do mundo que fala que a lei, essa lei não pegou, né? Não é, que é um termo, sabe, coisas que só existem no Brasil. Lei que não pega, né? Porque lei não tem que pegar, lei tem que cumprir, né? A lei ela foi feita para ser cumprida. Então, na verdade, eu discordo um pouquinho, até gostaria que você também fizesse a sua arguição, mas para mim, quando está escrito no meu código, né, de ética, que o sigilo, né, sobre fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação, já me obriga a proceder com a denúncia, caso eu receba a pessoa vítima de uma violência doméstica. Para mim, está encerrado aqui. Né? Só que na prática, e eu vou te contar um caso de hoje, né? Uma profissional médica recebeu uma profissional enfermeira
vítimas de violência doméstica, né? Então, assim, colegas de trabalho, né, as duas, uma médica, a outra enfermeira, né, colegas de trabalho estão ali no dia a dia e a médica recebeu a outra, a colega, vítima de violência doméstica. Olha o dilema. Colega de trabalho, Como é que cidade, você comunica, né? cidade pequena, conhece o marido, conhece ela conta da violência, pede para a médica não falar para ninguém, ela, né, pede para a médica não falar para ninguém. E esse dilema chegou para mim, enquanto consultor, né, que eu tenho uma empresa de consultoria, enquanto consultor daquele município. E a minha orientação, Leonardo, foi muito clara: denuncia. E a denúncia foi feita. Tá? Não tem que discutir violência doméstica. Eu discordo completamente. Eu sinto, enquanto profissional, eu conheço as profissionais, conheço a médica, conheço a enfermeira. A enfermeira que foi agredida, eu conheço ela há mais de 15 anos. Sei do caráter dela, sabe? Sei de tudo da vida dela. Só que nós esbarramos no que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, tem que ser feito. E foi denunciado, e o agressor dela está, inclusive nesse momento, uma hora dessa, lá resolvendo, junto à Polícia Civil, o ato que ele cometeu, né? Mas eu entendo medida protetiva. perfeitamente, viu, Leonardo? Eu entendo perfeitamente o dilema. Mas nós precisamos quebrar, e é muito importante trazer esse tema justamente por isso, né? Para nós discutirmos sobre ele, né? E que essas, né, entidades de classe trabalhem com seus profissionais, como agir. Não tem. De respaldo, né? Não tem. E o próprio código de ética, inclusive o da psicologia, ele é um pouquinho mais vago, porque eu acredito que na psicologia seja mais complexo a denúncia, né? Porque lá na Que é o psicologia. confessionário que eu te falei, né? É o confessionário Não. ali. E lá na psicologia você vai encontrar pessoas que sentem prazer nisso, tanto agressor quanto agredido. Né? Então, eu acho que para o psicólogo é um pouco mais complexo, mas eu acho que para o enfermeiro, para o médico que ali constatou, é denúncia. Né? É denúncia. Nós temos um problema na saúde pública, que você colocou no seu trabalho muito bem colocado, que chama vínculo. É muito complicado para o profissional quando nós quebramos o vínculo com esse paciente. Né? E, às vezes, essa denúncia ela vai ser um fato gerador de uma quebra de vínculo, né? E é muito ruim para a saúde da família você perder vínculo com o paciente. Foi muito bem colocado. Mas, o Leonardo, eu vi que você você é mestre ou mestrando? Mestrando. Você já é mestrando, então, assim, eu acho que segue nessa linha e eu acho que você tem que levar esse tema, sabe, para frente mesmo, ampliar essa discussão, ser um ator aí ativo nessa discussão, junto aos órgãos de classe, aos profissionais de saúde, né? Aqui na região, os municípios já estão instituindo os protocolos de violência sexual, tanto para criança quanto para mulheres ou meninos, enfim, para violência sexual. Achei até um avanço muito importante, e no protocolo nós citamos essa lei, né? A lei que você citou aí no seu. Então, eu acho que esse tema, o Leonardo, tem muito pano para manga, tem muita conversa, tem muita discussão, né? Aliás, todos os trabalhos hoje, né, foram assim de uma profundidade social, né, de muita relevância. Então, parabéns pelo seu trabalho. Não tenho maiores colocações para fazer, só mesmo esse posicionamento enquanto profissional e gestor, né, municipal de saúde, para que a lei se cumpra, né, que nós deixemos essa brasileirice da lei que não pega. Não tem lei que não pega, a lei foi feita para cumprir,
né, cumpra-se, né, ela tem que ser cumprida. E nós precisamos movimentar de uma forma positiva para que, quando se cria uma lei, né, Leonardo, porque é tanta lei, né? Então, assim, as leis, elas têm que ser feitas e construídas com mais cuidado, talvez, para que ela seja cumprida, né? E o Congresso Nacional, ele não pode ser, sei lá, um produtor, né? E as assembleias legislativas dos estados, mais as câmaras municipais, olha quantos órgãos criando lei para a gente chegar, né, nessa situação que o país se encontra hoje, esse monte de lei, e aí tendo né, ouvir a frase, essa lei não pegou, né? Parabéns, viu? Fiquei Obrigado, muito professor. contente com a apresentação, gostei muito. Obrigado, professor. É verdade, professor, todos os trabalhos foram espetaculares e especialmente esse do Leonardo vem fechar com chave de ouro a nossa Incesp 2025, não é verdade? E um tema muito bem estruturado. Você apresentou assim um texto com um encadeamento lógico entre o problema, a fundamentação, a metodologia, o resultado, mesmo que parcial, dentro desse contexto, extremamente atual, né? A tua abordagem, ela está dialogando aí com as políticas públicas e as reformas normativas, e, obviamente, justificando com a sua pertinência, né, professor Mário? E dentro de todo esse propósito, eu gostei também da questão da sua fundamentação teórica, porque ela está articulando muito bem as referências doutrinárias e demonstrando aí um domínio conceitual e normativo. E aí, então, parabéns a você, a sua orientadora, que trabalhou muito bem todo o processo e soube aproveitar essa tua vontade de trazer esse assunto à baila e que tanto se faz necessário. Particularmente, da base de dados, eu gosto muito do Cielo, que são base de dados confiáveis, né? E os copos também, o escolar também. Então, você soube bem trazer esses critérios de seleção bem trabalhados. E assim, o professor foi muito feliz nas suas colocações. Quem sou eu para falar mais alguma coisa, né? Porque o professor Mário já expôs, mas realmente o que se conclui é que a necessidade da urgência pelos parâmetros interdisciplinares aí de se harmonizar a ética, a proteção de dados, a legislação penal, mas assegurar o dever de comunicar. Esse dever de comunicar como eu diria, a expressão de proteção à vida, e não a questão da violação da confiabilidade, como querem propor. Porque não é isso. A vida, que valor a vida tem? Porque hoje mata por um celular, obriga da violência doméstica, porque quer ver como que diz, a mensagem que recebeu naquele celular. E depois a polícia mata porque precisa resgatar aquele celular para verificar o que houve, para ter provas. E assim entra num círculo aí vicioso. Quer dizer, é um trabalho extremamente pertinente para o momento e que será fonte de pesquisa, Leonardo. Pode comentar. É só fazer um comentário. Por que eu coloquei
ao final da conclusão provisória do trabalho, que o critério é a vida, porque a gente estabelece no direito algumas coisas, né? Então, algumas coisas têm uma hierarquia, né? Sim. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o Código Penal, que ali ele coloca tudo que é ruim para uma sociedade. Essa é a ideia do Código Penal, é por isso que nós vamos punir. O primeiro crime que é colocado, então, portanto, dentro de uma análise de hierarquia, é o crime de homicídio, né? Alguém tirar a vida de alguém. Sim. Então, assim, se o Código Penal fala que a vida é mais importante que tudo, então a vida também tem que ser um critério na tomada de decisão. Entendeu? Se eu estou ali, se eu tenho dúvida se eu vou colocar a vida daquela pessoa em risco ou não, essa dúvida já é suficiente para a tomada de decisão. Então, assim, eu vou comunicar, né? Ainda que depois a vítima chegue lá e fale que não queria que comunicasse, mas como profissional, é o que eu falo, você tem um imperativo de consciência. A minha consciência vai estar tranquila porque eu fiz o que eu deveria fazer, né? Verdade. A vida é o objeto da saúde, né? Então, o professor Mário que me corrija se eu estiver errado, mas é exatamente isso. E que valor tem a vida? Então, é isso. É isso. É a base de todo direito, né? Eu não legislo por morto, né? Então, eu acho que é muito pertinente o dever de comunicar casos de violência doméstica. O título, assim, veio muito bem a calhar. Leonardo, professora Vanessa, parabéns por toda essa pertinência. Parabéns. Obrigado, professor. É isso. Então, agora precisaríamos, professor, eu não consigo colocar aqui, mas enquanto presidente da banca, eu não consigo colocar o QR Code lá no chat. Eu estava tentando colocar, não sei se a professora Vanessa... Parece que ela está movimentando para nós. Ela mandou, acabou de mandar. Muito obrigada. Eu estava tentando, mas não consegui. Desculpa. Eu inseri já aqui, para quem está assistindo, só clicar aqui no link, gente, faz como se estivesse comprando o ingresso, mas na verdade você está confirmando a sua participação para ter direito a certificado, tá bom? Isso. Pessoal, vamos fazer a selfie, né? Pedir para o pessoal abrir as câmeras. Abrir as câmeras, fazer a selfie. Você faz para nós, professor, e agradecer, porque fechando com chave de ouro esse momento tão importante, um momento único, e eu, particularmente, me sinto muito honrada por fazer parte dessa hora. Professora Vanessa, gratidão por esse momento. Professor Mário, dividir com você, e a Unifama, que também está aqui, que eu estou vendo alguns alunos nossos aí fazendo parte do nosso chat aqui, e todos que participaram. E eu não sei se tem mais alguém, porque eu não estou conseguindo visualizar, mas parabéns a todos. É isso. E pedir para o pessoal que está aí, abre as câmeras, abrirem, quem puder, claro, né, abrirem as câmeras, vamos fazer uma selfie, aproveitar a professora Vanessa, que ela correu todos os grupos e voltou aqui para finalizar com a gente, né? Vi lá no grupo, Vanessa, que honra, né? Você comunicou lá que os trabalhos relacionados aos ODS vão ser encaminhados à ONU. Pode contar comigo, acredito que a professora Delma também. Agora você tem meu contato. Nossos trabalhos estão ficando ótimos. Tenho, já salvei ali, você percebeu, né, Pro? Fiquei muito feliz. A professora Nina, que deu palestra hoje para a gente, ela fez o convite, falou assim, professora, todos os trabalhos que fizerem relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, separa, faz a relação, manda para mim que ela vai levar para a ONU. Eu fiquei muito feliz, né? Muito bacana. Então, é fruto de trabalho aí dos professores, dos alunos, né? A gente sabe que ninguém faz sozinho. Então, se o aluno teve uma ideia, porque ele se inspirou no professor, né? Na sala de aula a gente fala tanta coisa, e às vezes a gente nem imagina o quanto que a gente impacta a vida das pessoas, né? Verdade. Então, eu quero informar que eu estou muito feliz com esse convite que nós recebemos.
E quero agradecer todo mundo que apresentou, todos os professores de forma voluntária que estão participando aí da banca. Isso é muito valioso. Então, muito obrigada, gente, por esses 3 dias e pela noite de hoje. Então, vamos para a Obrigada. selfie? Vamos lá para a selfie, todos nós estamos aqui. Poxa, abre a câmera, pessoal. Roda Vai, essa Delma. câmera. Isso. Vou colocar aqui no nosso chat e mando lá no grupo também. Isso, Pro, por favor. Gente, Tá lá. muito obrigada, viu? Espera aí, Obrigada. Vanessa, vamos fazer mais uma, o Silvério apareceu. Vamos. Deixa eu colocar aqui também. Então vamos Vamos lá, lá. X, sorriam. O Leonardo do direito, o povo do direito tão sério, né? Não? Olha, isso conseguiu. O direito é tão Tá vendo, sério. Leonardo? Leonardo, não sei se na sua instituição que você estudou tinha enfermagem, mas é assim, viu, Vanessa? É os polos opostos, assim, sabe? É O verdade. direito é todo assim, sabe? Eles são sérios, compenetrados. A enfermagem, aquela barulheira. E a DM também fica quietinho, viu, Pro? Não adianta pedir para fazer um auezinho, que não vai. Esse que é bacana do intercâmbio de hoje. Porque tem professor da enfermagem misturado com o povo do direito, com a administração, Professor, eu vou eu fazer estava só vendo o uma. pessoal da veterinária. Tá tudo A, bagunçado a, hoje, mas uma bagunça organizada. Muito É bom. verdade. a minha turma do mestrado é multidisciplinar, né? Eu sou o único do direito, né? Com Coitado. arquiteto, com médico, com enfermeiro, Coitado. com ambientalista, com tudo. Então, assim, são recortes muito, muito amplos, né? Você aprende muito, né, com essa interação, né? É uma mistura boa. Eu fiz o mestrado em políticas públicas e o doutorado eu Que fiz em são, educação. Então, na que minha são sala tinha multidisciplinares, né? O também. pessoal. Na É, minha sala bagunça. eu tenho que dizer que o meu orientador sofre muito, porque ele é médico e resolveu orientar um profissional do direito. E aí, né, já tem uma certa idade, ele fala, tem que ser assim. Eu falo, professor, não tem que ser assim. Aí fica a briga dos dois, mas é uma disputa boa, a gente cresce. Muito bom. Mas é isso. A professora Boa Delma tem a noite. palavra para encerrar os trabalhos da noite. Por Então, favor. é com dor no coração que vamos encerrar, se faz necessário, mas obrigada a todos e todas, e que mais adiante estaremos. Esse é o primeiro de muitos que faremos daqui para frente. Obrigada, professora Vanessa, obrigada, professor Mário, e obrigada a todos presentes. E damos por encerrada o nosso INCESP 2025. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau, Até o gente. próximo. Tchau, Até o Até o tchau. próximo. próximo. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Obrigado, professora Vanessa, Obrigada, pela Leonardo. paciência. Tchau, Pro. Até